Seja bem-vindo a mais um Drops CCA e nós vamos aqui trazer a mensagem que fala sobre a soberania de Deus. Vamos tomar como base o texto do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 12. Não vamos ler o texto, apenas comentá-lo. O nome Jeremias significa Yahvé estabelece, Deus estabelece. O seu ministério estendeu-se por mais de 40 anos da história de Judá, em que a maldade e a corrupção haviam atingido níveis elevados. A missão de Jeremias era dizer que o povo era rebelde e obstinado. Jeremias é chamado de o profeta chorão, devido seu coração entristecido pela situação da nação. Jeremias trazia uma mensagem de juízo para a nação se não houvesse arrependimento. E o final trágico foi o cativeiro babilônico. Jeremias viu um exílio de 70 anos delineando no horizonte. Jeremias sabia que o conflito entre as três potências mundiais, como a Síria, o Egito e a Babilônia, terminaria com o triunfo da Babilônia. Jeremias advertiu ao povo, sobre a sua apostasia, idolatria e pactos firmados com o Egito. O profeta foi desprezado pelo povo, que rejeitou as suas profecias, de condenação e se inclinava para as falsas profecias consoladoras dos falsos profetas. Mas, como sempre acontece, Jeremias viu um remanescente fiel ali com ele. Jeremias acreditava no arrependimento genuíno do povo de Judá e que a nação então poderia escapar ao terror da invasão babilônica. No templo em Jerusalém havia ídolos pagãos. Crianças estavam sendo oferecidas em sacrifício ao falso deus Moloque. Que coisa terrível! Quando uma nação se afasta de Deus e dos seus valores essenciais, ela fica sem a sua proteção e então o inimigo pode prevalecer contra ela. Havia imoralidade, corrupção moral, materialismo, injustiça social. O profeta pregou o que tinha que pregar: arrependimento. Jeremias era um sacerdote em Israel, mas quando lhes chegaram as revelações de Deus, ele começou a atuar no ofício de profeta. E em relação à nação de Judá, Jeremias era guiado por Deus. Ele nunca se desviou do propósito da sua missão, mas cumpriu-a à risca. Jeremias tinha comunhão com Deus e Deus falava com ele. Deus orienta o profeta a presenciar uma cena que depois seria explicada para ele. Jeremias foi à casa do oleiro e ali ele viu uma cena comum. O oleiro trabalhando o barro, com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele então o refez, moldando aí um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor disse a Jeremias que ele
Deus poderia fazer a mesma coisa com Judá. Se todos se arrependessem dos seus pecados e convergissem novamente para Deus, o Senhor queria abençoar Judá. Quando o vaso se quebrava nas mãos do oleiro, ele o lançava fora, no monte de refúgio. E o mesmo iria acontecer com Judá, caso não houvesse arrependimento. Eles iriam para o exílio babilônico e algum dia Deus levantaria uma nova nação. Da mesma forma, nós podemos aplicar as nossas vidas e a vida da nossa nação. Deus é o oleiro, nós somos o barro em suas mãos. Se rejeitarmos o trabalho do oleiro, quebramos e somos lançados entre os refúgios. Qual é o conselho da parábola para nós? Que sejamos barro maleável nas mãos do oleiro, que é Deus. O bom barro, ele está livre de rebeldias, de apostasias, de adorações falsas. Todas as nações pertencem a Deus e devem seguir suas diretrizes, seus valores essenciais. O poder e a soberania de Deus são universais e não provinciais. Deus não é somente o Deus de Israel, mas é também o Senhor do Brasil e de todas as nações da terra. Como Criador e Senhor, Ele pode plantar uma nação, como também pode arrancá-la do seu lugar, assim como pode trazê-la de volta ao seu lugar, que é o que nós vemos através da história da nação de Israel. A disciplina de Deus produz transformação e um retorno para Ele. Se o barro se mostrar maleável, arrepender-se e abandonar o caminho do pecado, o Senhor poderá formá-lo como um vaso útil, cheio de honra, cheio de unção. Coração endurecido, rebelde, que não ouve a voz de Deus, que não está aberto à sua instrução, ao chamado para o arrependimento, que não corresponde, impede, anula o bem que Deus quer fazer para a nação. Então Deus traz um apelo ao arrependimento e promete restauração à nação. Mas os habitantes de Jerusalém e Judá tinham livre-arbítrio para escolher seu destino. Diante da sua obstinação em pecar contra Deus, a consequência viria, mas um remanescente fiel seria poupado para dar continuidade aos propósitos de Deus para a nação. Resumindo, Deus estabelece os princípios e o povo pode escolher obedecer ou não. A proteção e as bênçãos de Deus para o seu povo dependem da obediência aos seus preceitos. Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Deus é inquestionável. Os propósitos de Deus não são frustrados com a desobediência do homem. Deus sempre tem um remanescente fiel, nem todos vão se curvar ao mal.
Glória a Deus por isso. Deus pode fazer, desfazer e refazer uma nação, se Ele o quiser. Amém.